Estamos de volta com o Jornal de Quinta e o Frente, a frente do Círculo do Porto. Frente a frente do Círculo do Porto, juntamos dois cabeças de lista do Partido Bloco de Esquerda. Está connosco Marisa Matias, da AD, o independente Miguel Guimarães. Obrigada aos dois pela vossa presença. E vamos começar de imediato só com as regras do jogo. Vamos ter cerca de 30 minutos para o debate, por isso peço-vos alguma concisão nas respostas para que possamos debater todos os temas que tínhamos previsto. Eu vou começar por si, Miguel Guimarães, e com os objetivos políticos que a AD tem para o distrito. Se nós olharmos o que foi o passado recente nas últimas eleições, no Porto conseguiu o PSD 32,33%, conseguiu 14 lugares no Parlamento. Lembrando que o CDS nessa altura concorreu sozinho e só obteve 1,45%, não elegeu deputados. Quantos lugares é que acredita que a AD, consigo um independente, pode eleger aqui pelo Círculo do Porto? Eu gostava que a AD chegasse aos 17 deputados. E acha que é possível com a ajuda do CDS ou Sim, seria possível, AD, por exemplo, com o PSD já sozinho? inclui o CDS, portanto é o PSD, o CDS e o Partido Popular monárquico. Eu acho que a equipa que nós temos neste momento dentro daquilo que são os candidatos é uma boa equipa, tem muitas pessoas de fora, independentes, que nunca estiveram propriamente ligadas à política ativa e, portanto, eu julgo que temos alguma capacidade para poder mobilizar as pessoas, para poder passar a nossa mensagem, que eu acho que é uma mensagem neste momento positiva, e para tentar, de facto, que o AD, que no fundo é um projeto de governo, não é propriamente um partido político, são vários partidos políticos, não é? Possa ganhar e ter a confiança dos nossos cidadãos. Porque isso é fundamental para o país, de facto, começar a resolver algumas das grandes questões que neste momento estão mal e que precisam de ser resolvidas. Sente uma responsabilidade acrescida por ser um independente à frente de um círculo tão importante para o PSD claro e para a AD, neste caso, que é o Porto? Claro que sim, mas sabe que nós temos que assumir as nossas responsabilidades. E eu acho que um cidadão, numa altura em que o país está como está, numa altura em que toda a gente fala de ameaças da extrema-direita, ameaças disto, ameaças daquilo, acho que é importante nós darmos o nosso contributo e não ficarmos calados. E, aliás, é isto que eu digo aos cidadãos que estão em casa. Chegou o momento das pessoas exercerem o seu direito de voto, de escolherem aquilo que querem para o país. Se querem mais do mesmo, porque o Partido Socialista, quer se queira, quer não, governou durante os últimos 9 anos, ou se querem mudar e ter algo de diferente que possa responder àquilo que são os seus anseios e as suas necessidades. E esta é que é a questão fundamental que os portugueses vão ter que debater. E, portanto, nesse sentido, eu acho que é importante as pessoas que não estão habitualmente na política ou que habitualmente não votam ou que deixam isto para os outros serem eles a decidir, que participem todos na decisão. O ideal era que toda a gente votasse. Aliás, eu acho que o voto devia ser obrigatório. Marisa Matias é também alguém que regressa à política nacional, vinda de Bruxelas para o Porto, para um distrito de onde não é natural, recordando que as suas origens são de Coimbra. Que sentido faz para o Bloco de Esquerda ter alguém como a Marisa, que teve um capital político tão importante numas presidenciais tão importantes para o Bloco e depois de umas legislativas há 2 anos que foram tão penosas para o seu partido? Bem, antes de mais, é evidente que eu não sou natural do Porto e, portanto, acho que não vale a pena estarmos aqui a inventar coisas que não existem, não é esse o critério. Os partidos têm vários critérios para definir os seus cabeças de listas, as suas listas podem ser critérios territoriais, podem ser critérios políticos, neste caso é claramente um critério político. Não é que o trabalho no Distrito de Porto me seja desconhecido, não é? Nos últimos 15 anos no Parlamento Europeu, fiz trabalho em todo o país e acompanhei muito de perto o Distrito de Porto em várias matérias e, portanto, esse trabalho tem sido feito. Mas é obviamente um critério político, um critério de tentativa de reforço e de tentativa de aumentar a representação. Creio que devemos ser muito literais nestas coisas e francas. E vamos olhar para esse aumento de representação, o que pode significar para o Bloco de Esquerda um aumento acima de 2 deputados, que foi o alcance de 2022. Nestas eleições em 2024, é possível manter, já será muito bom, ou é possível mesmo crescer no Porto? Não, eu creio que é possível crescer. Nós acreditamos que é possível crescer, não apenas no Porto, mas em todo o país.
Consegue avançar com um número que seria não um consigo objetivo avançar mínimo? Não consigo avançar com um número. A esse respeito, não sou capaz de ser tão restrita e rigorosa no número que foi apresentado, não consigo avançar com o número. O nosso objetivo é aumentar a representação. E é por isso que apresentamos também esta lista, porque de facto estamos a falar de uma lista que é composta por gente, alguns já com experiência parlamentar e que têm representado e tão bem o Porto na Assembleia da República, mas também muita gente que vem de áreas que são absolutamente essenciais para aqueles que são os objetivos políticos do Bloco de Esquerda nesta eleição, que é debater questões relacionadas com a habitação, com a saúde, com a educação, com os salários, com as pensões, enfim, com os direitos de uma forma mais ampla, e por isso temos uma lista com gente muito envolvida nestas questões, nas questões laborais, gente que está empenhada e que eu creio que representa precisamente essa força do que é o programa do Bloco de Esquerda, a força desse programa no distrito de gente que tem tido um trabalho muito ativo aqui e, portanto, não sou capaz de ser restrita, não vale a pena avançar muito mais. O reforço, ter mais do que temos agora. Ter mais do que 2 deputados pelo obviamente, esperamos poder contar com a confiança das pessoas do distrito para podermos reforçar essa posição. Cabe aos eleitores pronunciarem-se no dia 10 de março. Nós agora vamos pronunciar-nos sobre alguns temas e eu vou lançar-vos o desafio de começarmos com o tema da mobilidade. E eu vou continuar consigo, Marisa Matias. Isto obviamente estão a ser contados os tempos de igual para igual, mas começando por si, porque tem se empenhado num tema que tem sido alvo de grandes protestos por parte dos cidadãos, que foi a unir e o início ou reinício dos transportes, mas este modelo da nova contratualização. Tem estado a ouvir os utentes. O que é possível fazer para resolver afinal estes problemas? Se é que acha que há soluções para isto? Há sempre soluções. Haja vontade política e há sempre soluções. Agora, a questão, os problemas que estão associados à Rede Unir, de facto, tenho-os acompanhado e o Bloco tem acompanhado desde o início. Estamos a falar de 2 meses de caos completo. São problemas graves num distrito que tem já ele próprio muitos problemas de mobilidade, porque estamos a falar de pessoas que em vários municípios do distrito, eu sei perfeitamente que a Rede Unir é da área metropolitana, não é só apenas de municípios do distrito do Porto, mas a verdade é que estas pessoas ficam sem resposta para poder chegar ao emprego, para poder ir para as escolas, para poder, por exemplo, ir a consultas médicas. Há pessoas que estão a ter penalizações no emprego pelos sistemáticos atrasos. E ainda estive agora mesmo com pessoas numa manifestação em Paredes que avançavam com todos estes problemas, e não apenas estes, mas outros relacionados, por exemplo, com a impossibilidade que têm agora de ir fazer consultas médicas ao IPO, porque deixou de haver uma linha que... E feito esse diagnóstico, quais serão as soluções? Há vários problemas de mobilidade no Porto. Em relação ao Porto cidade, ao município do Porto, é verdade que apesar das tentativas da direita de privatizar os STCP, a verdade é que houve uma capacidade de mantê-los públicos e tivemos um papel aí também, e há uma rede de transportes que apesar de tudo garante que as pessoas possam a funcionar na cidade sem ter que recorrer exclusivamente ao automóvel privado. Mas há uma desigualdade enorme no território e, portanto, quando entramos para outros municípios e vamos para o interior, percebemos que não há essas respostas. Isto tem de se fazer de várias formas. Uma das soluções é, de facto, perceber que não há nenhum problema em ter uma rede intermunicipal de transportes, ela deve existir, mas não se pode lançar uma rede sem ter as condições criadas para ela. Era preciso haver uma empresa pública, era preciso haver uma empresa que tivesse os recursos humanos e materiais, que tivesse dado formação aos motoristas, que tivesse estudado as linhas, que tivesse permitido essa oferta. Mas não é apenas por esta rede... Há uma empresa metropolitana agora para gerir os transportes? Sim, mas podemos perfeitamente discutir o processo todo que tem andado em torno disso. Mas não é apenas isso. Em relação ao metro, é preciso um alargamento do metro. E eu sei que está a haver trabalhos de reforço, principalmente mais no centro urbano do Porto, que são necessários e que têm causado, aliás, até algumas confusões e dificuldades nas pessoas nas suas deslocações, mas também não há obras sem criar alguma confusão. Mas, por exemplo, não há nenhuma razão para ter que se concentrar as obras todas, e normalmente falham os prazos, sempre no mesmo circuito, porque a rede do metro tem que ser estendida para outras áreas, tem que ser estendida, por exemplo, para Gondomar, tem que ser estendida para a Trofa.
E não há já estão razão... anunciadas. Sim, estão anunciadas e negociadas, mas são sempre as últimas. Pré-anunciadas. São sempre as últimas, ou seja, até seria uma forma de minimizar o caos que está a ser criado, poder começar por essas linhas. Rapidamente, em relação à VCI, vê solução à vista que não passe pelas mãos do Governo e que, obviamente, abrange as autarquias, mas não só? Bem, tem que haver soluções em vários trechos, em vários troços em torno da cidade e no distrito, porque obviamente o que não se pode aceitar é que haja vias sem condições, por um lado sem melhoramentos e por outro lado que se obriga as pessoas a pagar portagens quando não têm alternativa de transporte, e isso é uma questão absolutamente necessária e que tem que se resolver. Miguel Guimarães, vou começar com este ponto da VCI, porque o líder do CDS, neste caso número 2 na lista que a senhora encabeça aqui pelo Porto, disse numa entrevista no Porto Canal que o problema tem de ser resolvido pelas autarquias. Ora, muitos têm apontado o dedo, autarcas, inclusive, por exemplo, a autarca de Matosinhos, para o Estado. Ora, sendo esta uma via gerida pelas infraestruturas de Portugal, o que é que o Miguel Guimarães defende como solução para que se consiga resolver um problema que é o que muitos dizem um flagelo? Bom, antes de mais, deixa-me cumprimentar a Marisa Matias, que não fiz isso no início deste debate. Eu comecei logo a responder e, portanto, é um gosto estar aqui consigo. É verdade que a VCI é um problema sério. É um problema que, obviamente, tem que ser resolvido, mas a solução não é fácil. Esta empurra das autarquias para o governo, não é? Na prática, e do governo para as autarquias, tem que acabar. E, portanto, o que é que eu acho que tem que se fazer aqui? E nós não temos, neste momento, uma solução para isto. Nós temos que pensar o que é que podemos fazer relativamente à VCI. Ou seja, que alternativas é que nós temos que ter para a VCI. Mas eu recordo que nós estamos a falar sempre nas grandes mobilidades. Nós raramente falamos em termos de uma mobilidade sustentável, como está a acontecer na maior parte dos países europeus, em que caminhar será a primeira mobilidade. Não falamos das cidades 15 minutos, das cidades caminho, ou seja, daquilo que é bom para as pessoas em termos físicos e para o ambiente. Mas não poderíamos estar a falar numa... Já lá vamos. Não está a falar numa solução em 2 tabuleiros, ou seja, construídas em simultâneo? Sim, quer dizer, repare... Ou seja, precisamos resolver o problema da VCI e provavelmente criar condições para ter essas cidades. Sim, essa pode ser uma das possibilidades. Neste momento, é verdade que a AD não tem ainda uma proposta concreta nesta área, não é? Portanto, a AD vai ter uma proposta concreta nesta área. Neste momento ainda não tem. Não é uma área fácil, fica sempre aqui a dúvida, mas isto tem que ser feito entre as autarquias e o governo. Quer dizer, isto tem que ser uma coisa feita e pensada pelos dois sítios. Mas vai ter que ser resolvido porque, de facto, neste momento é uma limitação. Mas eu estava a falar daquilo que é mobilidade sustentável e, obviamente, dentro daquilo que já foi dito também pela Marisa, a questão do metro, o metro tem que andar rapidamente para a frente e o alargamento, nomeadamente a trofa, etc., tem que ser feito. A ferrovia também, a questão da eletrificação e da modernização das linhas do Tâmega é absolutamente fundamental para as pessoas virem trabalhar, para existirem menos carros a passar na VCI, menos carros dentro da cidade do Porto também, e vice-versa. E mesmo a rodovia, a conclusão do IC35 e da variante à Estrada Nacional 222 está no plano de recuperação e resiliência, e eu espero que, e esperamos todos, aliás, que seja cumprido e que isto ande para a frente, porque, apesar de tudo, estas alternativas em termos de comunicação não vão resolver o problema da VCI, é evidente, mas vão diminuir um pouco aquilo que são o número de carros que todos os dias passam aqui junto ao Porto. E junto ao Porto, o que lhe parece da proposta de acabar com as portagens nas antigas SCUT, que foi lançada por Pedro Nuno Santos? Isso é algo eu acho que o Dr. Pedro Nuno Santos não foi sério. Repare bem, o PSD em 2021 fez uma proposta em sede da Assembleia da República para diminuir o valor destas portagens para metade. E isso, por votação dos vários partidos, o PS votou contra, mas os outros partidos, não sei se o Bloco de Esquerda votou a favor ou não, mas deve ter votado também, os outros partidos votaram a favor. E ficou no Orçamento de Estado, que é uma lei. Ora, a lei nunca foi cumprida. O que é que lembra agora ao Dr. Pedro Nuno Santos, que na altura já tinha este ploro, de vir propor a suspensão do pagamento nas velhas SCUDs, e não o fez até agora, reduzindo o seu valor para metade. Até porque a suspensão, enfim, isto é uma medida que vai ter um impacto económico grande e tem que ser bem pensada, como é óbvio, não é? Mas isto já estava aprovado em Assembleia da República e não foi executado. Portanto, acho que é uma situação complicada que deve ser revista e que deve fazer pensar também o líder do Partido Socialista nesta área, não é? Qual é a sua visão sobre o que está a acontecer com a UNIR e o que pode ser o futuro desta nova rede de transportes?
Eu acho que esta nova rede de transportes tem que ser claramente clarificada perante todas as pessoas, tem que ser de facto discutida, poderá vir a ser uma mais-valia, mas a verdade é que merece mais discussão e mais debate público. Vamos avançar com outro tema, que é o da segurança. Também temos sido muito debate público, muitas preocupações, acima de tudo, dos cidadãos, a questão da droga e da criminalidade que preocupam a cidade e o distrito. Marisa, já sabemos que o tráfico e o consumo envolvem mobilidade de pessoas. O que é que poderá ser feito para travar os problemas que afetam quem consome, quem tem o consumo e o tráfico à porta de casa? Bem, eu creio que esses são problemas complexos e que devemos olhar para eles com toda a seriedade. E nenhum problema complexo tem uma solução simples. Portanto, tem que haver vários tipos de intervenção. O que me parece é que não podemos olhar para isto, ou para estas questões, seja para a real insegurança, reais problemas de insegurança que existem, seja para uma percepção de insegurança, que às vezes até pode não existir, mas que está generalizada na comunidade como essa percepção, e portanto também devemos tomar conta dela, ou seja, não ignorá-la, mas o que me parece é que não se pode olhar para estas questões apenas como uma questão de um problema securitário e de polícia. Não é um problema apenas de administração interna, também é um problema local? É um problema local, é um problema que envolve várias dimensões, mas muitas dessas dimensões que têm a ver com o problema local são traduzidas em problemas nacionais, ou seja, é problemas que temos que resolver de um ponto de vista nacional. Desde logo porque há aqui uma dimensão social e de saúde pública que tem que ser trabalhada nestas dimensões, e isso é tanto local como nacional. Saúde pública, quando temos que criar mais condições, por exemplo, para as salas de consumo assistido, para retirar os consumos da rua, isso é absolutamente fundamental. Questões sociais, quando temos que ter respostas para a habitação, respostas sérias, porque não podemos negar que tem havido um aumento de pessoas sem abrigo, e não estando eu a dizer que isto se traduz em mais insegurança ou mais violência, não é isso que eu estou a dizer, mas a segurança também dá segurança às pessoas nas suas condições de vida. É dar segurança na sua habitação, é dar segurança na sua dignidade, na sua capacidade de viver. E, portanto, esses problemas são problemas locais, mas também têm a ver com a resolução de problemas nacionais. E o aumento de pessoas sem abrigo deve-se muito à pressão que tem existido no caso do Porto, no centro urbano, mas depois com consequências para os outros municípios também, que é o facto de não haver casas e das pessoas serem obrigadas a deslocar-se, não terem rendimentos suficientes para poder pagar essas casas. O Dr. Miguel falava da mobilidade de 15 minutos que existe em outras cidades e das pessoas, se poderem deslocar, e o andar a pé é logo a primeira condição. Quando as pessoas vivem a não sei quantos quilómetros porque não podem viver perto do sítio de onde trabalham, porque são a ser expulsas do centro das suas cidades, não é que a gente não precise de turismo, mas tem que haver regras. Já lá vamos a Só para terminar esta raciocínio, é muito difícil falar de mobilidade de 15 minutos como há exemplos noutros países da Europa. No Porto, infelizmente, e no distrito é um bocadinho impossível. Mas voltando a dizer, e mesmo na dimensão de segurança, que tem a ver com a questão estrita, digamos assim, das forças de segurança e de uma maior proteção, aí é muito mais interessante pensarmos em dotar de meios e de recursos humanos as polícias e ter polícias de proximidade do que vir com ideias mirabolantes de câmaras de videovigilância que só dão uma falsa ideia de segurança. Os quadros móveis, qual é a sua visão? Eu acho que nós devemos ter polícia de proximidade. Isso já funcionou em outros tempos, em outros contextos, e com os cortes sucessivos estamos sistematicamente a avançar para outras medidas. Isso pode dar mais uma garantia de segurança às pessoas. Miguel Guimarães, para uns este é um problema das autoridades locais, para outros a questão da droga e da segurança que envolve é do governo. Qual é a leitura que tem a AD e que ideia que tem a AD para resolver esta problemática? Bom, antes de mais, deixe-me dizer-lhe que esta questão tem muito a ver também com aquilo que tem sido a aposta ou a não aposta na segurança por parte do Partido Socialista. Repare que garantir a realização profissional das forças de segurança é absolutamente essencial. E o Partido Socialista não tem sido justo com estes profissionais. E não é por causa desta manifestação que existe agora, tem sido assim ao longo do tempo. Ou seja, nós temos todos a sensação que falta mais pessoas, faltam mais polícias, se calhar faltam mais esquadras, se calhar faltam mais meios. Mas, doutor, infelizmente esses cortes não são exclusivos do Partido Socialista, são do Governo de Direita também. Mas temos daqui 9 anos em que poderia ter sido feita alguma coisa e não foi feita. E, portanto,
Quando nós estamos a falar das questões relacionadas com a droga, é um problema de facto maior, é um problema mais complexo, tal como foi dito. É um problema, desde logo, um problema social também, porque há aqui pessoas que estão-se a viciar nas drogas e que têm que ser apoiadas, e tem que haver, de facto, as tais salas de acompanhamento, enfim, até para garantir que as pessoas não morrem ao fazerem aquilo que estão a fazer e tentar recuperar estas pessoas, não é? E os traficantes têm que ser combatidos, quer dizer, as pessoas nós temos que tentar travar isto ao mais alto nível, dentro daquilo que é o papel que cada força de segurança tem, e concordo com aquilo que disse. Isto não é um problema apenas da cidade do Porto, embora neste momento a cidade do Porto tenha este problema específico, é um problema a nível nacional, deve ser tratado como tal, dentro das várias, da coordenação das várias... empurrar de responsabilidade. Eu sei, mas dentro daquilo que é a coordenação das várias forças de segurança entre si. Nós temos múltiplas forças de segurança que podem aqui ter uma cooperação e conseguir ir mais longe e desmantelar, se calhar, algumas destas redes de tráfico de droga, que eu sei que é complicado, não é em Portugal que é complicado, é complicado um bocado por todo o mundo. Vou continuar consigo para lançarmos o tema da saúde. Ex-bastonário da Ordem dos Médicos tem também uma visão muito própria, aliás já a partilhou em diversas ocasiões, até enquanto comentador nos últimos tempos. Agora que entraram em curso as mudanças das novas unidades locais de saúde, que oportunidades é que se ganham ou se perdem, afinal, no distrito do Porto para termos melhores serviços públicos? Estava a falar das unidades locais de saúde, das ULS, não é? É assim, as unidades locais de saúde, tal como o próprio nome diz, são unidades locais de saúde. Eu vou dizer isto, se calhar, pela 100ª vez. Não são unidades regionais nem unidades nacionais de saúde. E, portanto, hospitais de grande dimensão, como é o caso do Centro Hospitalar de São João, do Hospital de Santo António, do Hospital de Gaia, do Hospital de Braga, só para falar de hospitais aqui no norte do país, não são unidades locais de saúde, são pelo menos unidades regionais de saúde. Okay? E, portanto, aquilo que é o financiamento, aquilo que é a cooperação, etc., não pode ser igual num hospital mais pequeno, como é o Hospital de Matosinhos, e Matosinhos é um hospital de média dimensão, ou o Hospital de Penafiel. E é onde as coisas têm corrido bem, naquilo que de todas as ULS, é aquela ULS que tem melhores respostas, porque, repare, os únicos 2 estudos feitos sobre as unidades locais de saúde não foram positivos para as unidades locais de saúde. Esta é que é a realidade. E, portanto, quando alguém decide fazer aquilo que se chama uma grande forma, enfim, uma grande forma, quem criou as unidades locais de saúde foi a doutora Maria do Bem, penso que em 2009, e começou com Matosinhos, precisamente. Mas quando se fala nisto como sendo uma grande reforma, isto devia ter sido discutido entre os deputados, devia ter sido discutido com os autarcas, devia ter sido discutido com os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, etc. E não foi. E era necessário um acordo mais alargado politicamente? Eu acho que era necessário um acordo mais alargado, pensar de que forma é que isto iria ser aplicado e se isto se aplica ou não a todos os hospitais, exceto os IPOs. Porque eu acho que para aplicar isto a todos os hospitais, se tiver as mesmas regras, obviamente que não é igual, porque a complexidade de doentes, por exemplo, que o Hospital São João tem, ou o Hospital Santo António, é diferente da complexidade de doentes que tem um hospital mais pequeno, que envia os doentes, aliás, mais complexos para estes hospitais. Portanto, este é um aspecto. É evidente que neste momento nós temos a questão das ULS à nossa frente. Não sei o que é que vai acontecer. Até porque vem um governo que será novo em toda a linha, seja do PS, seja do PSD, novo, mesmo seja de parte fora, há de haver um governo, não é? Quer dizer, não vamos ficar sem governo, não é? E, portanto, provavelmente algumas das coisas vão ter que ser revistas, até porque se nós quiséssemos aprofundar mais, já estamos a perder um bocado de tempo no debate, com uma coisa que não interessa às pessoas lá em casa, porque as pessoas lá em casa o que querem saber é se tem a consulta a tempo e horas, se tem a cirurgia a tempo e horas, etc. Tem a oportunidade mas já lá vamos, mas é assim, mas já agora para terminar isto, repare, vamos ver o que é que vai acontecer, até porque a legislação foi publicada, ou seja, o regulamento para a chamada direção executiva do SNS é um regulamento muito complicado em que põe praticamente tudo a direção executiva do SNS, quer dizer, tem lá competências da Direção-Geral de Saúde, da ACSS, dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, etc. Essa questão já tinha sido levantada anteriormente, até por vários analistas da área da saúde, inclusive é por si. Marisa Matias, eu quero ouvi-la também sobre estas dinâmicas que têm acontecido na saúde. No Distrito do Porto, o que é que será para o Bloco de Esquerda prioritário resolver neste setor? Bem, há várias questões que são absolutamente prioritárias. Desde logo, e foi referido ainda há pouco, o Hospital de Penafiel. Nós sabemos bem da pressão que tem existido. É um hospital que serve muitas populações do interior do distrito. 500 mil pessoas. E com uma pressão enorme, falta de recursos de todos os níveis, materiais, humanos e, obviamente, não ter a dimensão
para a população que recebe. E ao mesmo tempo sabemos que na mesma região temos uma unidade em Amarante muito subaproveitada e que poderia ser melhorada. Portanto, é preciso dotar, eu creio que este é um dos problemas principais, o Hospital de Penafiel desses meios necessários e ao mesmo tempo descentralizar, se for possível, algumas das competências para que nesse território possa haver respostas. E o plano que está traçado com estas novas OLS poderá ajudar? Eu acho que devemos ter um debate mais longo sobre isso, porque, e não sei se podemos resolvê-lo aqui, o que é preciso garantir, seguramente, é que existe bons cuidados de saúde a nível hospitalar e bons cuidados de saúde primários e uma rede que sirva a toda a população, e isso é o que precisamos de garantir. Estão a ser inventadas muitas coisas, mas em particular falámos do diretor-geral, enfim. Esse é um debate que eu gostaria de ter, mas noutro contexto, em relação, e mais em detalhe, em relação a esta questão em concreto, o que nós não podemos esquecer é que, de facto, e isso deve valorizar-se, tendo o Serviço Nacional de Saúde alguns dos melhores indicadores nesta região, ele é absolutamente desequilibrado entre a oferta que é dada numa parte do distrito e na outra parte do distrito. E, portanto, o interior está muito mal servido. E depois também há mal servido na falta de recursos, não é? Na falta de profissionais que são excepcionais, não é? Isso não quer ser mal entendido. Depois também há a promessa permanente da construção do Hospital de Póvoa de Varzim, Vila do Conde, que também completamente adiada e em condições de grandes. Eu creio que essas são duas questões a resolver com urgência. Se estamos a falar dos problemas concretos do distrito, como perguntou, creio que essas são duas questões essenciais. Vamos para o último tema, Miguel Guimarães, e vou continuar ainda com a Marisa, terminarei consigo sobre o tema da habitação. De resto, já deu aqui também algumas indicações. Este deve ser um assunto tratado de forma igual no território. Estamos a falar da saúde, podemos colocar esta visão também na habitação. Devemos olhar a habitação de igual em todo o território, sendo que há territórios mais ricos com necessidades diferentes, uns com mais especulação imobiliária, os que têm mais escassez na oferta do mercado de arrendamento? Bem, eu acho que é evidente que é um problema nacional que infelizmente afeta a generalidade da população, muito devido desde logo aos salários baixos que são praticados em Portugal e que as pessoas têm muita dificuldade em poder pagar as suas rendas ao seu empréstimo com os salários que ganham, agravado com o aumento dos juros e não tendo havido uma política, pelo menos ao nível da banca pública em Portugal, que pudesse ter feito baixar esses juros e aliviar, digamos assim, as contas das famílias em Portugal, mas é óbvio que em distritos em que existe uma maior pressão turística, como é o caso do Porto, esse problema reforça-se muito. Se nós olharmos para os dados que temos em Lisboa, no Algarve e no Porto, estamos a falar de situações em que é impossível às pessoas que aqui vivem e trabalham com salários como aqueles que são praticados, poder ter acesso a uma casa. Ainda há pouco tempo estava aqui muito perto e um casal falava-me que trabalhou a vida inteira e conseguiu construir a casa em 30 anos. E que agora, mas fez gradualmente, e que agora que achavam que tinham alguma folga para fazer outras coisas, na realidade não têm, porque a filha, que é enfermeira, licenciada, arranjou um emprego aqui, ganha 900 euros e paga 900 euros de renda, o que significa que tem que ser eles a pagar-lhe a renda. E, portanto, muito resumidamente, medidas como a limitação dos preços, o combate à especulação, apoios às rendas, obviamente, mas só com a limitação dos preços e, obviamente, o reforço dos salários, são medidas absolutamente essenciais. Eu tenho muita pena que os governos do Partido Socialista e da direita tenham achado que a solução para este país eram os vistos gold, era a especulação imobiliária, era deixar completamente toda a gente na mão. E se este é um problema que, no caso do Distrito do Porto, afeta em particular o centro histórico, esta região, tem impactos em todos os outros municípios, porque o preço das casas e das rendas aumentou em todo lado. E há aqui um efeito dominó. Miguel Guimarães, este é um problema grave, como disse a Marisa, sobretudo no Porto, mas como é que vê e que iniciativas pode ter a AD para que, de facto, quem queira uma casa para morar possa ter capacidade para pagar e, acima de tudo, encontrá-la? Muito bem, Estela. Eu vou-lhe dizer, vou só dar aqui uma nota de 30 segundos sobre a saúde, que é para dizer alguma coisa de novo, que é, primeiro, é óbvio que a AD tem um plano de emergência para resolver isto e o plano vai funcionar.
Têm que ser feitas as reformas que são necessárias fazer no SNS se nós queremos manter o SNS como o grande serviço de saúde em Portugal. Portanto, isto. Segundo, governar é cuidar das pessoas e tenho a certeza que o Luís Montenegro vai saber cuidar dos portugueses. Relativamente à questão da habitação, vou ser também muito breve. É evidente que nós temos problemas graves na habitação por diversos motivos, que não temos tempo para estar aqui a escalpelizar, mas é fundamental, por um lado, que haja um reforço da habitação pública. Se nós não conseguirmos estabelecer aqui uma maior oferta no mercado, nós não vamos conseguir baixar, de facto, de forma consistente aquilo que é a habitação. 3% de habitação pública, muito abaixo da média europeia. Exatamente, temos que aumentar. Reduzir a carga fiscal é muito importante na compra da habitação, nomeadamente as questões dos IMIs e das outras taxas que existem, porque isso acaba por ter também bastante impacto e é importante. E, obviamente, temos que simplificar os licenciamentos. Isto, para já, são medidas que eu acho que são fundamentais, associadas àquelas que têm a ver com a baixa dos impostos, nomeadamente com o IRS jovem, para as pessoas até aos 35 anos, baixando para os 15%. Desculpa lá, Sr. Tornado, isso funciona se não se combater a especulação e se não se a especulação será combatida, económicos e que permita baixar o preço também com estas medidas, Marisa, não é? Não é. Cumprido o nosso tempo, teríamos mais para dizer, mas está terminado este Frente a Frente. Agradeço aos dois a participação neste desafio lançado pelo Porto Canal, que vai prosseguir na próxima quinta-feira com outros intervenientes no Frente a Frente especial legislativas.